Para a nossa mesa, atenção à parentalidade na política pública, experiências e inovações, convidaremos para essa discussão Alessandra Arraes, professora doutora da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, e psicóloga hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Marta Davi Rocha de Moura, professora doutora da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, médica pediatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, diretora-geral da ESCS. Kátia Tarouquela, Brasil, professora doutora da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Saúde Mental na Parentalidade. Márcia Maesso, professora doutora da Universidade de Brasília e pesquisadora do projeto Saúde Mental na Parentalidade e debatedora dessa mesa. Com a palavra, debatedora Márcia. Bom dia a todas as pessoas presentes. Aqui muito emocionada, né, após esse discurso, essa fala da deputada Érica Cocai, que conseguiu, de uma forma muito emocionante, traduzir e reduzir o que vem sendo esse projeto, desde o início utópico, né, do nosso investimento nessa utopia, um investimento coletivo. Já foi falado aqui, né, das amigas, das parceiras, e até o momento de hoje, né, em que a gente vai fazendo esse fechamento do ciclo aqui em Brasília. Um fechamento vislumbrando aberturas, né, e continuidades. Bom, quero agradecer a presença de todas e todos, e vamos dar início, então, né, a essa mesa, que é sobre atenção à parentalidade na política pública, nas políticas públicas, experiências e inovações. Primeiramente, eu vou passar a palavra à professora doutora da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, e psicóloga hospitalar da Secretaria da Saúde do Distrito Federal, Alessandra Arraes. Bom, eu acho que depois da fala da deputada, a gente podia ir embora já. Não preciso falar mais nada, né? Porque realmente foi uma aula e uma sintonia enorme, né? Aqui com o nosso projeto. Ela me deu vários ganchos. Vocês podem colocar minha apresentação, por favor? Muito bem. Ela me deu um gancho enorme quando ela fala, né, da importância de termos um olhar além, tá bom, obrigada, além, né, do olhar biomédico no pré-natal, que é preciso a gente conversar com as gestantes, né, que é preciso, ela falou, foi tão bonito, ouvi-las, não saber o que elas querem, falar dos seus direitos de política pública e como elas se percebem.
né? E eu vim apresentar aqui um trabalho que eu realizo lá no HMIB, né? Eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília e na ESCS, né? Eu sou docente do mestrado profissional da ESCS e lá, junto com a professora Ângela, supervisionamos e orientamos muitos alunos na área de saúde da mulher, né? E esse trabalho é feito no HMIB, foi inspirado no meu trabalho, no meu pós-doutorado, né, que eu fiz aqui na UNB, aliás, eu sou fruta da casa desde sempre, e foi denominado pré-natal psicológico, tá? Algumas pessoas colocam o modelo Arraes para diferenciar de outros que tem por aí, mas foi ele que eu estudei no pós-doc aqui, com a professora Tereza Cristina, que eu sistematizei, validei essa ferramenta. E, na verdade, desde 2015, ele já acontece no HMIB, ele nasceu no setor de alto risco, que é onde a gente tem gestantes, no HMIB. Foi lá que eu colhi os dados, né, para o meu pós-doc, e desde então ele vem acontecendo. Ultimamente, eu fui presenteada com 3 psicólogas maravilhosas, voluntárias, que vão lá no HMIB fazer esse trabalho semanalmente, são apaixonadas, né? Estão com um pôster maravilhoso ali, vocês, por favor, prestigiem, que é a Alessandra, a Solange, cadê? Solange está lá no pôster, e a Tatiana, elas estão por aí, tá? E a gente faz a supervisão semanal, então eu vim trazer essa experiência, né, que tem a ver com isso, com essa... Gente, eu sou muito hiperativa para ficar sentada. Como é que eu faço, hein? Deixa eu ir lá, eu acho que lá é melhor. Não, eu acho que aqui dá. Eu tenho uma grande amiga, a professora Silvia Lordelo, que ela disse que eu sou uma hiperativa que deu certo. Então, eu não consigo ficar sentada, né? Bom, então, vim trazer essa experiência, né, gente? Alguém aqui já ouviu falar do pré-natal psicológico? Já conhece esse trabalho? Tá, então, o objetivo é também apresentar um pouco, né? Porque a gente tem tudo a ver com o que a deputada Érica estava falando, né? A culpa, as pressões, né? Essa exigência da maternidade perfeita, esse patamar, né? E nós tentamos no pré-natal psicológico ser esse espaço, né, de conversa, de construção e desconstrução dos estereótipos de gênero, dessas falas, né, ser mãe é para padecer no paraíso, a gente brinca que é para descer do paraíso, logo com elas, né, a gente envolve as gestantes, as suas famílias, vou passar aqui, né, e a gente já parte de alguns pressupostos, né, que a maternidade não tem só a cor e os tons da felicidade, ela tem vários tons, vou passar bem rapidinho, tem vários tons, várias cores, né, que se entrelaçam, que se misturam, que várias cores no mesmo dia, né, que fazem parte da maternidade normativa ali, né, da normal, não estamos falando de adoecimentos. Então, a gente tem, sim, culpa, desce junto com leite, né, a culpa desce junto com leite, a confusão, a felicidade, excitação, frustração, tristeza, tudo junto e misturado. E é interessante como, muitas vezes, quando a gente está no contato com as gestantes, elas não se sentem muito à vontade de falar desses outros tons, né, das cores que sejam diferentes do rosa. Então, quando a gente lança já essa ideia, elas já vão se sentindo autorizadas, né, a colocar os seus sentimentos. E isso é muito importante, nós acreditamos que isso é até importante para que elas não adoeçam, para que elas entendam que isso faz parte da maternidade normal, né, que é isso, que tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente quer sair correndo, né, que não sabe o que fazer, que está confusa, tem dia que a gente está muito feliz, enfim. Em alguns casos, a gente, principalmente quando não teve
eu acredito, né? Eu defendo isso. Esse olhar mais ampliado, acolhedor, integral, ali no pré-natal, onde essa mulher foi reduzida nesse olhar biomédico, né, para uma barriga, um forninho que está preparando, né, um pãozinho novo, ela só é alvo de interesse em função da saúde do bebê e não dela mesma, né, que eu chamo um olhar interesseiro e não um olhar interessado. Essa mulher muitas vezes vai adoecer, né? Ela vai adoecer e aí as cores vão ser outras, né? A gente encontra ali a paleta do cinza. Ela pode desenvolver a depressão pós-parto. Vou passar muito rápido, tá? Sobre isso. Em menor número, felizmente, a psicose puerperal, o TEPT, né, o transtorno de pânico pós-parto, ou outros transtornos do espectro da ansiedade, porque ela muitas vezes, né, não tem nem espaço, nem tem noção de que esses adoecimentos podem acontecer, né, ou que elas estão passando por um adoecimento, elas não sabem que têm o direito, né, de pedir ajuda, de ter ali um atendimento de qualidade. Então, e é muito alto, né, gente? Esses transtornos, a depressão pós-parto acontece em cada 4, uma vai desenvolver. E depois, se não for tratada, em cada 4 mulheres com diagnóstico de depressão pós-parto, especialmente não tratada, uma vai tentar suicídio. É altíssimo o índice, é muito alto. Então, a gente precisa cuidar melhor das mulheres. Eu descobri isso quando eu virei mãe, quando eu me tornei mãe, que as mães são os seres mais sozinhos da face da Terra. Muito sozinhas, muito cobradas, né? Culpadas, né? Que é um novo dispositivo, como a deputada falou, um novo dispositivo de opressão, né? E de controle da mulher, a culpa sempre muito reforçada. E desde essa época, a minha filha já tem 22 anos, eu falei, não, eu quero cuidar das mães, a minha bandeira é pelas mães. Né? Eu até falo assim, olha, eu sei que tem muita gente para cuidar dos bebês, eles são lindos mesmo, eles são envolventes, aqueles olhinhos, né, brilhando, eles nos enlaçam, mas a gente tem que olhar para a mãe. Então eu luto por isso, para a gente levantar um pouquinho o olhar do bebê e olhar para essa mulher e para quem está ao lado dela também. Né? E aí foi surgindo. Então, primeiro eu fiz, a minha tese de doutorado foi sobre mulheres com depressão pós-parto. No final da minha tese, praticamente na última página, na conclusão, eu sugiro, e será que se a gente fizer um pré-natal mais ampliado, né, que a gente vá além do biomédico, que a gente possa falar dos tons, de todos os tons, de todas as cores da maternidade, ela vai chegar mais saudável no puerpério? Será que se a gente falar uma espécie de pré-natal psicológico, foi isso que eu falei? E depois, então, depois que eu defendi, eu comecei a trabalhar não só com as puérperas, que eu ouvi durante todo o doutorado, mas com as gestantes. E fui ensaiando e fui vendo na prática o resultado desse trabalho, como que elas chegavam melhor no puerpério, como que elas exerciam melhor. E aí, vendo tudo isso, eu resolvo voltar para a universidade para sistematizar, estudar, e está aí tudo publicado, quem tiver interesse. E aí nasce, então, o pré-natal psicológico, né, que é um programa interativo de atendimento pré-natal, complementar ao pré-natal obstétrico, jamais substitui, tá? Que visa a humanização do nascimento, a construção da parentalidade. Aí a gente foi ampliando. Eu fui estudando e fui ampliando. Não é mais maternidade, é parentalidade. Né? É um método preventivo, psicoprofilático, isso que eu vi, né, no pós-doc, e ele se constitui uma espécie de vacina psíquica. A gente tem um autor, né, na psicologia hospitalar, que é o Straub, que ele fala, que é o papa, né, da psicologia hospitalar, de um imunógeno comportamental.
É algo assim, né? A gente aposta que conhecendo, falando, né? Se expressando, se preparando, né? Se é que dá para a gente se preparar para a maternidade, a gente vai se imunizando. E aí, quando a gente se encontra com ela, principalmente no puerpério, a gente neutraliza. Né? Então, o que parecia, eu sou um monstro porque eu estou triste, o meu bebê chegou e eu estou muito triste, eu achei que eu ia ficar feliz. E quando ela entende, não, mas a tristeza também faz parte, né, dessa construção, eu não me sinto inadequada, eu não vou me sentir um monstro, como chegavam muitas, né, nos grupos de puérperas. Então, é um recurso de incentivo ao empoderamento da gestante, é uma metodologia que promove a saúde mental materna e familiar, e é baseado, né, e validado em estudos, né, científicos, né, com artigos. Hoje, felizmente, o pré-natal ganhou aí o Brasil, né, o mundo. Ontem eu recebi um psicólogo em Angola querendo implementar o pré-natal lá na África, artigo publicado em Portugal. Então as pessoas estão, né, ele ganhou força. Ganhou força, não precisava ser tanta, mas ganhou. Então aí a gente vai melhorando a metodologia, né? Em algum lugar aqui eu escrevo isso, que é uma metodologia viva, flexível, adaptável, né? E aí ele vai se constituindo essa conversa, né, que a deputada foi falando, um espaço onde gestantes podem refletir, discutir sem julgamento sobre as dificuldades da maternidade, do casal, da família. É um estímulo para a criação de vínculos com o bebê, a família, ampliação da rede de apoio. É uma ferramenta de baixo custo, eficiente, econômico para o Estado. Né? É recomendável para ser aplicado no âmbito do SUS, que é o que eu vou ilustrar aqui, e atua principalmente na atenção primária à saúde. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos autorizadas, né? Mas lá do pré-natal que aconteceu no HMIB. Quais as premissas básicas? Então, né? Está calcada muito, né, na teoria do gênero, isso em quebrar estereótipos. Então, é uma oportunidade de falar com as mães, não só com as mães, vocês vão ver, a gente inclui. Também aprendi isso, não adianta falar só com a gestante. Né, você tem que chamar o companheiro ou a companheira, a avó, o avô, a vizinha, a comadre, o irmão, o tio. E nos grupos são assim, vai quem quer, vai todo mundo. Né? Então a gente fala de avosidade, a gente trabalha muito o conceito de parentalidade compartilhada, aquela história, pai não ajuda, pai compartilha, que o homem, a teoria do gênero é assim, a base, a teoria da subjetividade, a base desse trabalho, né, que é construído, ele também pode cuidar, ele também aprende, ele também tudo isso, né? Questiona o mito do amor materno, que a maternidade, a parentalidade é uma construção histórico-social, né? A gente trabalha também, cuida, né? Mais recentemente, estamos atentos à interseccionalidade, às questões de gênero sempre foi, mas de cor, de renda, escolaridade, procedência. A gente aprende demais no SUS. Muito esse trabalho, eu já fiz esse trabalho em vários ambientes, né? E como a gente aprende. E que é importante, né, a gente focar em todos as tonalidades. Então, muito rapidamente, com essa equipe maravilhosa, levanta a mão aí, meninas, por favor. Né? As minhas voluntárias que vão lá para o HMIB, elas fizeram 9 grupos, praticamente um ano, média foram 78 gestantes atendidas, porque o grande desafio é a adesão, por inúmeras razões. Eu sei que isso não é uma questão só do pré-natal também, o trabalho de grupo é um desafio. Participaram gestantes, tias, avós, né? E no hospital, apesar de ser no hospital, gente, ele continua sendo de atenção primária e secundária. Esse não, porque as gestantes chegam porque elas são triadas pela psiquiatria perinatal.
Então, a gente faz uma parceria com a psiquiatra, com também os outros psicólogos do hospital, e eles encaminham as pacientes. Mais recentemente, que a gente abriu para os psicólogos da SES encaminharem também. Tá? Mas aí qual a vantagem de você fazer dentro de um hospital? Eu também trouxe para que isso possa inspirar os colegas, né, da SES ou de fora para implementar. Eu sei que ele vai nascer talvez lá no IESB, né? Não, IESB não, na Unip, né, Ellen? Então, assim, a gente vai levando esse modelo e ele acaba contando com vários outros profissionais. Então, participa enfermeira obstetra, enfermeira da amamentação, assistente social, psiquiatra, as psicólogas, tá? E a gente usa muitas técnicas projetivas, elabora cartazes, usa técnicas de associação de ideias, recursos, né? Vai fazendo recursos ali, e eles todos vão trabalhando para que é um pouco inspirado nisso que a gente faz aqui na formação. Né? Não é palestra, o tempo todo eles produzindo, a gente, o que vocês entendem, o que é ser mãe, o que é ser avô, o que é ser avó, o que é rede de apoio, eles trazem, a gente aprende muito com eles, né, meninas, e a gente vai complementando. E aqui eu trouxe muito rapidamente, é todo um esforço, viu, gente? Olha, essas meninas são 10, porque, olha, a gente foi vendo como é difícil. O pré-natal hoje tem uma concorrência enorme também, né? Tanta consulta que os pacientes têm, que as gestantes têm, que é complicado. Então, a gente é encaminhado pelo ambulatório. Ali, ó, tem a foto da Solange fazendo, você faz uma entrevista inicial online para mobilizar. Tem um vídeo, eu queria até passar esse vídeo aqui, é bem rapidinho, não sei se eu consigo. Eu consigo? Não, ele está... Acho que não. Ele está ali no meio. É um vídeo muito bonitinho, uma animação. Aí elas montam um grupo de WhatsApp, e manda lembrete, e liga, e faz, e vem. Olá, fazemos parte da equipe de psicologia tá passando? do HMIP, Hospital Materno Infantil de Brasília. Peraí. Venhamos lhe fazer um convite. A maternidade e a paternidade é um caminho de alegria. Olá, você consegue virar fazemos ele, parte da equipe de psicologia do HMIP, Hospital Materno Infantil de Brasília, e venhamos lhe fazer um convite. A maternidade e a paternidade é um caminho de alegria e, por vezes, de tarefas mais difíceis do que imaginávamos. E nem sempre encontramos um espaço que nos acolha neste momento. Por isso, te convido a fazer parte do grupo de pré-natal psicológico, que tem como objetivo prevenir transtornos emocionais, depressão pós-parto e te apoiar na construção de uma maternidade e paternidade mais saudável. Será às terças-feiras, das 9 às 11 horas, na sala. Aí tem um formulário, né, que elas preenchem, que elas que criaram, Google Forms. Então, é todo um trabalho para estimular, para trazê-las, e a gente está estudando, né, isso aqui. São alguns resultados preliminares, né, o que a gente tem percebido, né, mais estabilidade psíquica, emocional, diminuição de sintomas depressivos, maior controle da ansiedade. Quem falou isso para a gente, inclusive, foi a psiquiatra. Né? Manutenção, tudo isso aqui, ó, redução das dosagens do tratamento farmacológico, melhor adesão ao tratamento psiquiátrico obstétrico, menos episódios de crise, diminuição das intervenções na hora do parto. É muito interessante, o pessoal do centro obstétrico fala assim: o que vocês estão fazendo com essas mulheres que elas chegam aqui tão tranquilas, né, tão empoderadas, perguntam para a psiquiatra também, né? Melhor adaptação às demandas do puerpério, ampliação e fortalecimento da rede de apoio, estímulo à postura ativa, né, pela busca de ajuda. Elas também aprendem a pedir ajuda, onde, os seus direitos, enfim. E no grupo, gente, é porque não dá tempo de falar, mas assim, a gente já pegou várias situações, já pegamos situações de violência, né, pelo parceiro íntimo, de
outros lutos mal elaborados que acabam, né, emergindo, situação de escravidão, né, análoga à escravidão, várias situações. Por quê? Porque é isso, quando a gente dá essa oportunidade delas se expressarem por meio desses instrumentos, né, que são projetivos, técnicas, né, que são disparadoras, e elas vão falando, elas criam uma rede entre elas incrível, o grupo acaba e elas continuam. Realmente assim, é transformador o que acontece nos grupos. E a gente trouxe aqui, né, elogios, às vezes a avó vem e fala para a gente, olha, minha filha é outra pessoa, ela não levantava da cama. Ela hoje ela quer vir para cá. Na hora de acabar o grupo é sempre um problema, né, meninas? Elas nunca querem acabar o grupo, elas nunca querem terminar, e fazem elogio na ouvidoria, e manda mensagem, e pedem ajuda quando elas fizeram. A gente já pegou, tem casos recentes, nós estamos com uma internada lá, que nós fomos ver ontem à noite, né, Solange? Antes de ontem, sei lá. Busca ajuda, né, no momento de tentar suicídio, a gente vai. Então, assim, cria realmente um laço, elas aprendem a pedir ajuda, né? Então, ó, eu me sinto num lugar em paz, né? Eu tinha muito medo desses grupos, me sinto acolhida, cuidada. E são várias técnicas. Isso aqui a gente usa também muito do artesanato, né? Para rebaixar aí as defesas, né? E elas não falam. Enfim, a gente inclusive fazia, uma das salas era a sala do voluntariado do artesanato. E esse grupo foi crescendo, gente. Aí as salas não cabem mais, né? Aí a gente tem que mudar de sala, é uma confusão para achar uma sala dentro do hospital. Enfim, então essa experiência, ela reforçou para a gente, né, que o pré-natal pode ser realizado, sim, com eficiência no âmbito do SUS, claro que adaptando, né, muitas coisas, que atua como uma vacina psíquica, procura prevenir, a gente acompanha no pós-parto, né? Que é o pré-natal, o pós-natal psicológico, estou acabando. Então, a gente acompanha, a gente faz todo o rastreio da depressão pós-parto, de ansiedade, tem os instrumentos, né? O perfil gestacional, o perfil puerperal. As meninas fazem até visita nas casas, né? Vão ver o bebê. Quando o bebê nasce, levam lá para a gente. Então, a gente vai vendo realmente os resultados. Estamos estudando, né? Estamos escrevendo já o artigo para publicar. Mas é isso, ela realmente propicia, para reforçar, né, que é realmente uma modalidade de acompanhamento, né, emocional, psicoeducativo e psicoprofilático, como uma medida não farmacológica e adjuvante ao tratamento psiquiátrico e complementar ao pré-natal obstétrico, né? Então, essa é a ideia. E, por último, só dizer que tudo isso também, porque a mesa tem a ver com políticas públicas, a gente também não fica só lá no hospital, né? Eu acabo levando também, né, esse trabalho, tem inspirado projetos de lei. A Tatiana está aqui, que é da Câmara Legislativa, está tramitando um projeto de lei para implementar o pré-natal psicológico no DF, não é isso? Isso. Ó, estão todos convidados. A gente teve um ano passado que as pacientes foram, né? Inspirou uma demanda, e chegou uma demanda para fazer, eles chamam de treinamento, né, para os servidores da SES. Projetos de lei, né, às vezes eu sou convidada, vou lá no Senado defender isso de com a deputada Tabata Amaral, com a senadora Leila, tudo tentando, né, realmente inspirar e transformar, né, esse tipo de trabalho numa política pública, tá? Então, era isso, era só uma notícia, né, eu falo demais e eu me empolgo, desculpem, mas é só para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo lá no HMIB, que está em conformidade, eu acho, com esses preceitos aqui também do nosso projeto. Tá bom? Obrigada, gente.
Obrigada, Alessandra, por apresentar aí a sua pesquisa empírica e que gerou essa prática, e esperando que essa prática possa se ampliar cada vez mais, né, e ocupar aí esses espaços públicos. Passo então agora a palavra à professora, doutora da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, médica pediatra da Secretaria da Saúde do Distrito Federal e diretora-geral da ESCS, Marta Davi Rocha de Moura. Obrigada por aceitar compartilhar seu trabalho conosco hoje aqui nesse evento. Não, eu que agradeço o convite e, cumprimentando a Alessandra, cumprimento as minhas duas outras colegas de mesa. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da saúde mental, de parentalidade, e hoje eu vou falar no lugar de pediatra e neonatologista. Eu preparei alguns slides, se puder projetar. Ao contrário da Alessandra, quando eu fico nervosa, e sempre fico nervosa na hora de falar, eu falo muito rápido e aí depois eu esqueço do que eu queria ter falado. Mas eu prometo que eu vou tentar falar no lugar da neonatologista e nas políticas públicas que são feitas e desenvolvidas para a atenção do recém-nascido prematuro e aquele altamente doente, o recém-nascido de risco e adoecido, porque às vezes a gente foca na neonatologia como se fosse única e exclusivamente o prematuro, mas não, eu posso ter bebês a termos, portadores de síndromes, portadores de doenças graves que vão para a UTI neonatal e que precisam serem assistidos não só nos seus contextos de doença, mas no contexto da sua família, tá? E eu acho que a maternidade sempre nos impõe desafios, né? Então, eu sou mãe de 2 adolescentes agora, um músico e uma atleta, que eu acho que me fizeram melhores pediatras e melhor neonatologista. Então, é importante a gente reconhecer, acredito que vocês discutiram muito bem isso e estão num lugar de fala até melhor do que eu para falar, né? Mas dentro da unidade neonatal é muito importante o reconhecimento da parentalidade como uma construção para uma sociedade mais resiliente, mais equitativa e todas as construções possíveis de famílias, né? Não somente a questão da heteronormatividade, mas outras formas, a mãe solo, os casais homoafetivos. Nós, dentro da unidade neonatal, temos que estar preparados e sermos treinados para o reconhecimento dessas novas famílias, desse nosso novo redesenho, para que eles possam se sentir incluídos e possam, assim, parentar aquele recém-nascido tão doente que, às vezes, eles têm que se deparar. E além da maternidade, da parentalidade prematura. Porque quando a gente espera que um bebê, às vezes, muitas vezes desejado, sonhado, imaginado, ela se depara com um bebê prematuro de 25 semanas e aquela família vai ser pais e mães de um bebê que às vezes é feio, sofrido, desnutrido, pequenininho, muito longe daquele bebê da Nestlé, da Johnson, aquela coisa, né? Bebê Johnson, gordinho, bonitinho. E ela vai ter que levar essa realidade e a gente precisa, dentro das nossas unidades, tanto públicas como privadas, estarmos preparados para construir que essa família consiga criar laços, né? Então, os olhares sobre a parentalidade são complexos porque eles estão sempre se referindo a relações familiares. E vocês bem sabem que, gente, é um bicho difícil, né? É muito difícil. Mas é importante que a gente consiga, mesmo dentro da unidade neonatal, ser capaz de observar a problemática da violência, da condição que aquela família está imposta, né? Que como ela, se a gente como profissional tem que estar sendo atualizado, a gente precisa atualizar a escuta, uma escuta que seja não só de ouvir e dizer assim, nossa, aquela mãe do leito 4, ela vem aqui, ela só chora e não escuta ninguém. Espera aí,
primeiro vamos identificar o que aquela mãe está precisando, qual é o motivo daquele sofrimento, se às vezes é ela a pessoa que vai poder ouvir a gravidade daquele bebê, às vezes vai ser a avó, às vezes é um tio, às vezes é a madrinha, que vai conseguir entender a gravidade daquele bebê e transferir para aquela mãe, para aquele pai, o que está acontecendo realmente ali, né? Eu gostei muito da fala da deputada, né? E de lembrar que eu a conheço como a mãe da Natasha, que foi uma egressa da nossa escola, que agora já é residente, já formou e é médica. E como é importante, né, a gente estabelecer definir programas. Alguns já existem, e eu aqui fui pensando em possibilidades de programa. Né? É importante a gente definir, como a Alessandra colocou, e eu acho que o pré-natal psicológico vai atender essa questão da educação parental, entender como é que se faz uma comunicação efetiva, como é que você faz uma disciplina de forma positiva, como a família vai lidar com o estresse da gestação, do parto e do puerpério. Então, a gente precisa estabelecer políticas que pautem isso. A licença parental remunerada, né? Hoje a gente já ampliou a questão da... Olha, tá vendo? Eu começo a esquecer as palavras. Tudo isso não é mãe. A mãe na UTI, a mãe dos prematuros terem uma licença maternidade ampliada. Mas lembrar que por muito tempo os pais ficavam 5 dias de licença paternidade. Em 5 dias você não consegue criar vínculo com absolutamente seu ninguém, né? Eu gosto de brincar, falo muito para os residentes, olha... Lembra daquele desenho animado dos monstros S.A., que tem chega a menininha disfarçada, né? Aí um dos monstros fala assim, não dá nome a ela, porque quem dá nome gosta, quem gosta se vincula, e quem vincula ama, e você não vai poder desprezar essa criança. Né, que eles eram monstros e com aquela criança. É a mesma coisa. A gente, dentro da unidade neonatal, precisa nominar o nosso bebê. A gente precisa nominar a nossa mãe. Não dá para chamar só de mãezinho e paizinho. Né? Qual é o seu nome? Qual é o nome que você escolheu para o seu filho? Por que teve esse nome? Dentro da unidade, a gente pode não... Assim, a gente vai se deparar com muitas dificuldades, em especial do Sistema Único de Saúde. Né? A gente basta falar da dificuldade de acesso a uma vaga dentro da UTI neonatal. Então, às vezes, a gente não vai poder oferecer tudo, mas o pouco que a gente pode oferecer pode ser o suficiente para garantir uma vinculação àquela mãe, àquele bebê, àquela família. Né? A gente precisa definir creches acessíveis e de qualidade. De que adianta a gente virar, como a deputada falou, e eu sei que vocês já discutiram aqui, ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa. O Estado falhou, falha na maioria das vezes com essas mulheres, né, com nós mulheres. Então é importante a gente defender a necessidade de política pública para defender as creches, que elas sejam acessíveis, que estejam nas proximidades de onde ela mora. Não adianta a mãe morar no Riacho Fundo e as creches estarem aqui no plano piloto. Como é que se faz isso? Né? Então, a gente precisa defender essas leis. Tem uma assistente social, a saúde mental. Eu falo muito dentro da nossa unidade neonatal lá do HMIB, porque eu sou filha da casa, eu saí da UTI neonatal, mas a neonatologia não saiu de mim. Então, hoje, por exemplo, logo cedinho eu estava dando aula para os residentes lá. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, o fisioterapeuta que vão precisar estar dentro da unidade neonatal. A gente precisa de um psicólogo, a gente precisa do assistente social, a gente precisa da multiparidade de profissionais para que a gente consiga estabelecer o melhor tratamento para aquele recém-nascido que está ali. Né? Envolver os pais no cuidado, fazer intervenções precoces naqueles bebês que precisam, falar da importância de que ao momento da alta aquele bebê precisa retornar ao ambulatório de segmento, que às vezes a mãe não vai poder levar, mas que a família se organize para garantir que ele vai retornar ao serviço, que é aquele que não é só uma questão de medir se ele está crescendo numa curva, se ele está
pesando mais, se ele o que ele está comendo, é entender o contexto de como essa criança foi adaptada dentro daquele seio familiar, e muitas vezes bebês com sequelas neurológicas graves, que a gente só vai perceber quando o menino chega com 1 ano, quando os ganhos esperados não acontecem, né? Então, a gente precisa sensibilizar para a família para que ela possa participar, né? Então, é aqui, ó, não sei se dá para você ver, é um prematurinho. Como é que você quer que uma mãe recém-parida, cheia de dores, vá se vincular com uma criatura que não tem 1 quilo, que está em ventilação mecânica, se não tiver intervenção do profissional, né? E qual é a nossa principal política pública hoje para os prematuros? É o método canguru, que ainda o colo da mãe é o melhor lugar, né? Eu lembro que a gente vai passando um tempinho, quando o canguru chegou, a gente chamava Mãe Canguru, era o programa Mãe Canguru. E aí percebeu que ser só mãe canguru era muito pouco. A gente precisa envolver. E hoje a gente chama o método de método canguru, né? Para não botar a pressão dessa posição apenas na mulher, né? Opa, ixi, não sei o que eu fiz. Trava. Olha o que eu fiz aqui. Opa, deixa eu ver se eu voltei. Então, aqui. Tem que ter o pai canguru. Tem que botar esses homens dentro da unidade neonatal. Tem que ensiná-los que eles precisam participar do cuidado, do banho, da troca da fralda. E isso, gente, se aprende. E eles vão aprender esse cuidado e vão se afeiçoar, né? E vão querer se envolver no cuidado. E é um cuidado que vai ser para o resto da vida, né? Então, e aí lembrar que às vezes é difícil, né? Mas a equipe tem que se organizar para garantir que um bebê desse que está em ventilação, ele possa ir para o colo da sua mãe e do seu pai, tá? E quando o colo da mãe não existe, por N motivos, você tem que envolver o pai, os irmãos, os avós. Eu não trouxe nenhuma foto de avós, né? Mas, tá lá. Os irmãos se envolvem, a gente precisa... as meninas lá do HMIB costumavam dizer que se queria que a gente, por muito tempo, não deixava a família entrar, né, na UTI. E aí eu fazia assim, não, gente, para mim entra todo mundo, até gato, cachorro e papagaio, porque se isso é o que dá conforto a essa família, é o seu animal de estimação, a gente tem que estabelecer um jeito dele entrar. Eu ainda não consegui que os animais entrem, mas os avós, na pediatria estão entrando, mas na NEO ainda não consegui, né? Mas a gente vai construindo esse acesso, porque as famílias são feitas também com os seus pets, né? Com seus animais de estimação. Aí aqui, já terminando, eu queria agradecer a oportunidade, que são os meus pequenos, que agora já estão bem grandes, né? Que a maternar, a parentalidade é um processo de construção e que a gente pode ensinar o outro, de aprender com o outro. Então, esses espaços de fala proporcionados por vocês é excelente para que a gente possa trocar experiências, tá? Lembrar, ainda bem que a Alessandra falou, que eu consegui lembrar de mais alguma coisinha para falar, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de NEO, da qual eu faço parte, e o Zaconeta é o presidente, nós estamos com um projeto de lei na Câmara Legislativa, que é o passe livre para a família do bebê prematuro. Porque o que a gente observou? Que lá no HMIB era assim, a gente tem um núcleo de voluntários muito fortes, e eles bancavam financeiramente a passagem das mães para elas irem, porque às vezes ela não vai ao UTI neonatal porque ela não quer, ela não tem condição financeira para isso. Só que o voluntariado, depois da pandemia, teve muita dificuldade de se manter e o custo da passagem ficou alto, né? Uma UTI hoje que tem 35 leitos, onde 30% das mães moram longe do plano piloto, o voluntariado, né, não conseguia bancar. E a gente virou assim, não, mas isso é uma política pública. Se eu quero que a mãe amamente, se eu quero que ela faça colossoterapia, se eu quero que ela faça canguru, eu tenho que ter ela lá, né? Então, a gente começou com o projeto inicial, que é o Garantir o Passe Livre,
para elas, e a gente está tentando também, junto à Câmara Legislativa, com emendas parlamentares, para a gente voltar a ampliar o nosso Mãe Nutriz, que eram as nossas enfermarias, onde as mães que moravam mais distante ficavam lá para acompanhar os bebês, sem ocupar leito da maternidade, né, que são as mães ou puérperas ou gestantes com indicação de parto prematuro, mas a Mãe Nutriz. Quando eu cheguei no HMIB, gente, em 2000, eram 14 leitos de mães nutriz. Hoje temos 4. Porque o hospital foi crescendo, as demandas se ampliando e o espaço desapareceu. Né? E a gente não pode querer que esse bebê vá para casa, que ele seja acolhido se eu não tiver essa mãe lá dentro. Então, a gente começou agora com a questão do passe livre para pais e mães de prematuros e vai tentar, com emenda parlamentar, revitalizar a Mãe Nutriz, para que elas lá estejam. Acho que era isso. Eu me propus para falar no lugar da neonatologia, mas eu coloco a ESCS, né, a Escola Superior de Ciências da Saúde, tanto nos nossos programas de mestrado, que aí nós temos os 3, seja nas questões na residência multiprofissional, né, e na residência médica, a gente apoiar esses núcleos formadores. Tá? Eu deixo a escola à disposição para que a gente possa realmente multiplicar esse conhecimento. E eu ia já esquecendo, esqueci. Ano passado eu participei de uma mesa de mestrado daqui, de uma estudante da enfermagem que se chama Elaine, e ela, com medidas quantitativas, ela conseguiu mostrar que o que ela fez no trabalho dela? Ela comparou as mães que visitavam os bebês dentro da UTI neonatal do HUB com as mães que faziam canguru. Ela mediu pressão arterial, frequência cardíaca, saturação e usou escalas para avaliar depressão. Que grata surpresa, aquilo que a gente mais esperava. As mães que faziam o método canguru, elas tiveram menos depressão, se sentiam mais aptas ao cuidado, a frequência cardíaca do bebê caía, a saturação se elevava e a PA se estabilizava. E foi um trabalho muito interessante que envolveu, inclusive, a engenharia, porque eles construíram um oxímetro que media a saturação e a frequência do bebê ao mesmo tempo que a mãe. Não eram aparelhos distintos, era um único software que media os dois. Né? Ela ainda não terminou, por isso que eu não trouxe, ela ainda não publicou, mas é mais uma forma de que o canguru funciona. Então, que a gente precisa ter ele em todas as nossas unidades neonatais. E eu costumo dizer que, se a gente pensar o canguru, ele foi proposto para bebês a partir de 1.500 gramas. Mas eu acho que a gente não deve privar nenhum bebê do colo do seu pai. Então, por que não faz? Só porque o bichinho tem 3 quilos, gente? Vamos deixar ele no colo, né? Então, que a gente amplie o olhar e amplie o cuidado. Muito obrigada. Obrigada, Marta, pela sua apresentação, a sua contribuição e por compartilhar conosco, né, essa experiência que nos mostra, né, com a experiência, o quanto que a parentalidade não é algo dado, né, é algo que precisa ser construído, e a importância dos profissionais no estabelecimento desses vínculos, né, porque o método canguru não é só pôr o bebezinho aqui, né, no peito, mas tem que ter um outro também, né, que faça essa mediação para ajudar a mãe, o pai, a família a se instituir nessa função, né, parental. Muito bom, obrigada. Bom, agora eu passo então a palavra à professora doutora da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Saúde Mental na Parentalidade, a professora Kátia Taroquela Brasil. Eu tenho um slide aí, se puder passar. Gente, bom dia, né? Hoje vocês já me viram várias vezes por aí. Tô figurinha fácil aqui. Tem um slide aí? Você? Ótimo. Então, gente,
Eu queria inicialmente, né, caiu aqui esse negócio, queria inicialmente, né, reagir, né, fortemente à fala da nossa deputada Érica Cocai. Ninguém exerce, né, a parentalidade, né, numa posição, numa certa asepsia da sua posição no mundo. Em relação ao seu próprio corpo, em relação ao seu próprio gênero, em relação ao seu lugar social. Então, quando a nossa colega, a Marta, traz, né, essa questão também do método canguru, né, ela está trazendo, né, que como é que esses corpos, né, do bebê e do adulto, né, vão encontrando um lugar num espaço de asepsia dos corpos, né, não se pode tocar, agora já está querendo até levar cachorro, gato para o hospital, tá ótimo. Então, assim, não dá para, quando a gente pensa, né, na parentalidade, eu acho que a gente foi muito feliz essa manhã de fazer esses encontros, né, estamos fazendo, né, não tem como pensar uma parentalidade, né, deslocada desses sujeitos. E da forma também como a gente entende que esse sujeito, bebê, desprotegido, fragilizado, né, chegando no mundo, né, chegando no contexto social, no contexto civilizatório, vai ser acolhido. Que sociedade é essa que está acolhendo esse bebê? Então, eu fico muito feliz, né, tomara que o passe livre dê certo, né, que é uma sociedade que não cabe só o pessoal, o médico, a enfermeira, o pessoal da equipe de saúde do HMIB ou de qualquer outro serviço, sozinha lutar. Ela é uma questão política nesse sentido. É um problema de todos nós, de toda a sociedade, que seja um direito do bebê e do adulto que se ocupa dele, a mãe, o pai, o avô, aquele adulto que se ocupa dele, poder estar com aquele bebê. Né? Quer dizer, o espaço da saúde, ele é um espaço que precisa ser colonizado também pela sociedade. E outra coisa que eu queria também, que me trouxe bastante reflexão, a fala da deputada Érica, sempre me emociona também, porque ela fala também como mulher, como psicóloga, como mãe, né? Talvez, não sei se ela já é avó, acho que não. Mas esse lugar da culpa, né, como um lugar de dominação, isso não é qualquer coisa. Né? Isso é um aspecto extremamente não é nada neutro, né? Quer dizer, da forma como as mulheres se sentem culpabilizadas e como isso é usado num contexto neoliberal, competitivo, social, para que elas estejam ausentes de alguns lugares, né? Inclusive os lugares de poder. Bom, eu vou, hoje aqui a ideia é um pouquinho de falar, né, como é que as políticas públicas inovadoras e desafiadoras, que eu acho que é a proposta dessa mesa, né, com a fala da Alessandra, com a fala da Marta, né, e com o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Eu vou só dizer para vocês o que fazem. Nosso grupo, ele é um grupo interdisciplinar, mas dentro do grupo da psicologia nós somos todas de formação fortemente psicanalítica. O que faz esse bando de psicanalíticos? Por que eles não estão no divã? Por que eles não estão escutando o povo no divã? Por que eles estão aí na saúde, no hospital, nos serviços, conversando com os profissionais de saúde, com as gestantes? O que eles estão fazendo aí? Eu acho que foi um pouco essa inquietação, esse sentimento de que, não é que a gente não gosta do divã, né? Eu até continuo deitando no meu divã e também recebo, a gente tem um serviço aqui que recebe, né? E nos interessa muito esses sofrimentos terem um espaço particular para ser escutado. No entanto, isso não basta quando a gente pensa no lugar de sofrimento de um sujeito e de um mal-estar de um adulto e de uma criança no processo de constituição desse sujeito, né? Que é o bebê. Né, que se constrói nesse vínculo, nessa relação. Então, eu acho que a questão, talvez estou falando em nome do grupo, não sei se todo mundo concorda, mas assim, não nos basta estar dentro dos consultórios, dentro dos espaços fechados, né? Não nos basta. Queremos estar nos espaços onde tem acolhimento, onde tem sofrimento, onde tem mal-estar,
onde a gente pode trabalhar junto com os profissionais e que a gente também possa conversar com esses profissionais, sair um pouco desse lugar de conversar só entre os médicos, os psicólogos entre os psicólogos, né? Como é que é desafiador estar numa equipe interdisciplinar e, ao mesmo tempo, como a gente aprende, como eles, né, todos nós aprendemos nesse espaço de troca e de reflexão conjunta. Porque quando a gente fala aqui, né, que a Alessandra traz a questão do pré-natal psicológico, ela não entrou muito em detalhe, mas o método é incrível, é trabalhar com imagens. Você pega as imagens de várias imagens de revista e tal, e você coloca ali como é que você vê que escolhe fotos, cola aí o que é ser mãe, o que é maternidade, o que é paternidade, o que é, né? E várias dessas experiências que a gente fez aqui na equipe, apareciam vários profissionais dizendo que o homem, depois que o bebê nasce, em lugar da parentalidade, estava lá, ele continuava garantindo o futebol dele, continuava garantindo os espaços sociais dele, a cerveja, enquanto as mulheres estavam noutra posição, né, numa posição de cuidado, né, no mundo privado. Então, eu acho que tem uma questão, por isso que a gente estava falando, não podemos esquecer que não é neutro, é político a parentalidade nesse sentido. É o lugar que nós precisamos, né, todos os profissionais, né, e nós também, enquanto quem é pais, mães, né, enfim, porque uma coisa que a gente viu nessa formação é que, ao trabalhar com o outro, principalmente esse outro nessa posição tão particular do início da vida, esses profissionais vão reviver suas histórias, seus nascimentos, sua filiação, e a gente está trabalhando, uma coisa que tem nos ajudado muito, e a gente tem na formação trabalhado com os profissionais, são os objetos mediadores. Às vezes você propõe um grupo de fala, como diz a Érica aqui, um grupo de cozinha, de lavanderia e tal, essas coisas maravilhosas que elas sonham, utópicas, mas que algumas vão sendo colocadas em prática. Às vezes não sai a palavra. Fale aí vamos falar sobre bebê, sobre a relação com a história. E não sai. Mas um grande poder que a gente está trabalhando nessa formação é o lugar dos objetos mediadores para disparadores das falas. Seja a fotolinguagem, a imagem, a completação de frases, a contação de histórias. Ou seja, esses materiais que são extremamente potentes, porque se a gente quer uma roda de conversa, a gente tem que começar a conversar. E como as mulheres são, na sua grande maioria, silenciadas, está falando demais, não fala, né? Ou isso de certa forma, nem é dito explicitamente, quer dizer, como as mulheres são, na grande parte das vezes, silenciadas, elas nem sempre exercem a palavra para falar delas, elas exercem a palavra para falar dos outros, falar dos filhos, falar do companheiro, falar dos pais, porque são elas que cuidam dos corpos na sociedade, dos corpos doentes, elas cuidam dos pais, dos avós, dos filhos, às vezes dos sogros. Outro dia eu vi uma reportagem que a mulher tinha parado de trabalhar para cuidar dos sogros, né? Com todo respeito aos sogros, porque, né, cada um tem os sogros que merece, né? Então, mas, enfim, vai ver, é uma dívida simbólica, mas, assim, é uma dívida impagável a dívida das mulheres, essa questão da culpa. É uma dívida impagável, né? Então, quando a gente trabalha com os profissionais de saúde, né, e a gente consegue pensar numa política pública que coloque que possa visibilizar as experiências de solidão, de sofrimento das mulheres, isso é extremamente potente. E por que a saúde? A gente poderia perguntar, por que privilegiar a saúde, Kátia? Por que o projeto, né, desde Niterói, que a gente está nessa história, né, privilegiaria a saúde? Gente, a saúde é o lugar onde as crianças, até os 3 anos, e as mães, as gestantes, estão direto, porque elas não estão na escola, elas não vão na polícia, elas não... Que outro serviço? Elas vão vacinar, vão lá para pegar medicação, vão lá para consultar o pediatra, vão lá para consultar, vão lá para ver a enfermeira pesar o bebê, vão lá, né? E, então, a saúde é um lugar privilegiadíssimo para identificar riscos e, ao mesmo tempo, potencial de proteção. Por que isso? Porque a saúde ela pode ser, ao mesmo tempo, um lugar protetor e um lugar muito ameaçador.
me lembra uma fala, né, de uma cursista que ela dizia assim, vou me aproveitar da fala dela, não sei se ela hoje está aqui, mas enfim, não é minha, tá? Ela contava, né, que a mãe, que a mãe estava lá amamentando, tentando amamentar o bebezinho e tal, e a pediatra, né, virou para assim, mãe, está conseguindo aumentar? Usa seu instinto materno. Aí a pessoa que estava observando falou assim, que a mãe alguma cara enorme, eu não devo ser uma boa pessoa assustada, né? Eu não tenho instinto para amamentar, eu não estou acertando, né? Então a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, porque ela não tem instinto. Então colocar essa ideia de que materno, ocupar o lugar materno, é um lugar instintivo, é alguma coisa instintiva. Não é. Então, os ideais da maternidade, como atravessam os profissionais de saúde também, como nos atravessam. Então, como é importante a gente ter espaço para a gente poder falar daquilo que atravessa o nosso trabalho sem a gente perceber. Porque o profissional de saúde não vieram do além, né, gente? Eles não vieram lá do... Né? Eles vieram de um contexto social, político, que foi colonizado, que eles também são colonizados. Então, os profissionais de saúde, nós, de modo geral, a gente é formado para dizer ao outro o que o outro deve fazer. É assim que se amamenta, é assim que se come, é assim que se vive. Seu bebê não está dormindo, mãe? Você não está fazendo tal coisa e tal. E achei ótimo você falar que não chama mais de mãe, né? Nossa, isso é um espetáculo, gente. Esse negócio de mãezinha é um horror. Não tem nome essa pessoa, gente? Então, o profissional de saúde, voltando aqui, ele é formado, de modo geral, né? Claro que isso está mudando, né, gente? Mas vamos pegar para dizer o que o outro tem que fazer. E quando a gente diz, né, desde que a gente começou esse projeto em Niterói, vamos trabalhar com essas gestantes, com essas puérperas e tal, escutando alguma coisa sobre elas, né? E elas não sabem dizer para o profissional de saúde, de conversar, porque o profissional de saúde está numa posição hierárquica, longa, né? Inclusive, de modo geral, nós somos de classe social diferente dos usuários do SUS. E isso em si já coloca um distanciamento de aproximação. Então, quando a gente usa objetos mediadores, que é uma forma de brincar, que é lúdico, você vai usar a colagem, que a Alessandra usa no coisa psicológica, você vai usar música, você vai cantar, você vai construir completação de frase, você vai desenhar. Vamos desenhar o que é ser, o que vai ser, o que é maternidade para você, o que é ser pai, Então, assim, você vai brincar com as experiências de mal-estar. Vamos desenhar o que seria o parto. Uma vez a Alessandra contou que ela pediu para as puérperas, para as famílias desenharem, né, o que seria, né, ser pai, mãe daquela criança e tal, e o pai desenhou, a mãe desenhava os bebês e o pai desenhou uma criancinha já grande, né, ela andando assim, ela assim, o pai só vê a criança depois que ela cresce um pouquinho mais, porque bebê ele acha que isso é departamento da mãe, né, então eu acho isso ótimo. Então quando você introduz esses elementos, claro que às vezes você vai precisar dar uma palestra sobre amamentação, dar orientação, claro, isso não tira o valor dessa questão de instruir as famílias sobre as questões da primeira infância, mas poder brincar, né, ser lúdico, jogar, né, com a experiência da parentalidade, que pode ser tão sofrida, tão solitária, mas, ao mesmo tempo, que tira essa mulher, esse encontro de fala com os profissionais e com a gestante puérperas e, às vezes, o outro adulto que ocupa esse lugar, tira esse lugar de solidão e, ao mesmo tempo, ela diz, não sou eu que me sinto só culpada, né? Essa outra também. Não sou só eu que não consigo amamentar direito, essa outra também. E o que a gente tem visto, por exemplo, aqui em Brasília, a gente não conseguiu fazer esse grupo de acompanhamento, porque o projeto ele não teve apoio suficiente para conseguir, mas em Niterói a gente está acompanhando os serviços, implantando esses trabalhos de roda, de conversa, de encontro, com a gestante, as puérperas e os profissionais. Gente, é incrível.
Então, às vezes, eles não têm o material para fazer no serviço, mas eles têm, por exemplo, tem um serviço lá que tem uma escola do lado, então eles conseguiram usar a escola para encontrar as gestantes e passam trechos de vídeo, o nascimento, tem um vídeo que é o nascimento do parto, renascimento do parto, então eles passam trechos de vídeo e eles estavam assim, super surpresos de como isso foi impactante e como elas vão se dando conta. E a partir desses objetos mediadores, como essas mães vão se dando conta, né, essas adultas, vão se dando conta dos direitos também. Então, nesses espaços, a gente introduz essa discussão sobre os direitos de ter acompanhante, né, de poder colocar a forma de fazer o planejamento do parto, o plano do parto. E claro que esse plano do parto também às vezes é super idealizado. E aí isso também pode ser discutido. Olha, né, esse plano de parto, vamos lá. O passo possível, vamos mudar isso aí. Então tudo isso pode ser discutido, pode ser conversado. E eu achei muito legal a fala da Marta também, essa questão de você imaginou aquele bebê, né, gordinho, cheinho, fofinho, aquela coisinha, e pega esse bebezinho, né, de às vezes 1 quilo e alguma coisa, que fazer com isso? Então, como sustentar uma parentalidade tão distante daquilo que a gente idealizou? Então, eu acho que tem uma coisa muito, muito potente que a gente tem trabalhado na formação, já que a gente está falando política pública e de inovação, é que ninguém sustenta a parentalidade sozinha. Ninguém. Nem aqueles que os filhos estão porque não existe filho ideal, todo filho tem que ser adotado, né? Porque, né? Ninguém. Então, a parentalidade, ela precisa de uma rede de apoio, de creche e tal, mas ela precisa também de profissionais de saúde que possam lidar com as mães, com os pais, com os adultos que falham. Então, teve uma mãe, também uma outra profissional de saúde que chegou nos contando na formação que o bebê chegou lá super desnutrido, com a vacinação atrasada, e ela disse que assim, a primeira coisa que me deu vontade foi de esculhambar aquela mãe. Foi de falar para como você sumiu, esse bebê está nessa situação, abaixo do peso, não sei se ele estava desnutrido, mas ele estava abaixo do peso, estava fora, tinha perdido a vacinação, estava atrasado na vacinação. Aí ela deu uma coisa, ela lembrou da formação, lembrou dos encontros de discussão, ela falou assim, eu não vou fazer isso, senão essa mãe talvez nunca mais apareça, eu não sei o que vai acontecer com esse bebê. Em vez disso, ela virou para essa mãe e disse, ai, mãe, que falou mãe, né? Ah, mãe, que bom que você trouxe seu bebê, agora a gente vai botar o carnê em dia, a gente vai cuidar dele, o que aconteceu que você sumiu e tal. Então, a formação, ela talvez tenha... ela seja um pouco transgressora em relação às nossas formações, que a gente sabe o que é bom para aquele sujeito, certamente a gente está pleno de boas intenções, mas acontece que a gente vai se encontrar com aquele sujeito que, por várias razões, ele não consegue sustentar a parentalidade, seja porque a política pública não responde, seja porque ela está sozinha, ela está vulnerável, por várias razões. Então, hoje hoje de manhã a Sandra estava falando, né, que o nome da escola que a gente começou a trabalhar na formação chamava Escola da Família, né, e a gente ficou tão incomodado com esse negócio de escola, né, porque a escola é o lugar, de modo geral, que a gente vai lá para aprender alguma coisa, e nós não temos nenhuma pretensão de ensinar ninguém a ser pais de ninguém, a ser bons pais, até porque eu acho que isso não existe, nós na maioria das vezes erramos. E agora seria bom a gente se desculpabilizar e lidar com os nossos erros e com as nossas imperfeições, porque com as nossas enquanto pais ou filhos também, né, porque a gente erra também enquanto filho, né, para poder dar conta das imperfeições, das falhas dos usuários que a gente acompanha, das usuárias, né, e dessas famílias, que nem sempre são as famílias, os bebês idealizados, mas as famílias também que a gente idealiza. Quantas vezes os trabalhos com as imagens mostram as famílias idealizadas, papai, mamãe, filhinho. A gente está, na maioria das vezes, com as mães solo. A gente está, na maioria muitas vezes, também com as avós ocupando esse papel.
ou com famílias homoafetivas, né, que encontram muitas resistências, mas os profissionais de saúde, nessas reuniões, eles dizem, chegaram 2 mães lá, eu não sei qual que é a amamenta, como é que eu faço, será que as 2 podem amamentar? Então a gente já está nessas discussões, isso é incrível, né? E que é natural as pessoas terem dúvidas e pensarem, né, que não sabem como fazer, porque a gente continua sendo formado, de modo geral, né, gente, claro que está mudando, para atender aquela família, ou aquele casal, ou aquela coisa que não existe no cotidiano do SUS. Não existe, de modo geral. Então, eu fugi completamente do meu slide. Mas, enfim, é porque as falas me mobilizaram demais. Mas, assim, só para finalizar, e eu nem sei qual é o tempo, eu vou seguir alguma coisa aqui para não me perder tanto. Então, por que esse projeto, que quando ele nasceu lá em Niterói, que aqui é um dos desdobramentos, ele... podia passar o vídeo? Rodar? Ele nasce com essa ideia de que podia rodar sou eu que rodo, né, aqui, né? Aí você pode fazer que eu... Não sei se eu consigo. Não, volta. Vai, próximo, Não, é isso, não é esse mesmo, é isso mesmo. Não, é a ideia, né? Por que colocar, então, né, a saúde mental na parentalidade como destaque para uma política pública, que é um desafio que a gente não pode se furtar, a gente não pode deixar de olhar para isso. Porque todos esses elementos, eu trouxe aqui a questão, né, do bebê em situação, né, que está lá, né, o bebê abaixo do peso, né, em situação de risco, e, né, ela... não é uma questão só física, é uma questão que passa pelo corpo, pela relação com o outro, com o trabalho da equipe, com nomear o bebê. Eu achei ótimo esse teu exemplo, porque se a gente pega a história, tem um historiador, Felipe Arriet, que diz que, tinha um período, né, na Idade Média, que se demorava muito para dar o nome dos bebês aos bebês, porque a mortalidade infantil era muito alta, né? E isso também tinha no Brasil também. As crianças morriam muito cedo, antes de completar, né, 6 meses e tal. Hoje em dia, até às vezes, antes de completar 1 ano. Então, não nomeava-se os bebês, né? Então, eu acho assim muito sintomático, né? E até da gente, as pessoas demorarem a dar o nome para os bebês prematuros, né? E aí, quando a gente assume, é um atravessamento pela esperança, pelo sonho, né? Vamos acreditar que esse bebê e essa família vão dar conta de sair desse engodo, dessa coisa, e vamos embora, né? E quando a gente fala isso, a gente, num bebê prematuro, ou num bebê que não corresponde, que está com alguma dificuldade, né, para sair logo, né, a gente também está falando de uma equipe, né, e de uma família, não é só um bebê, né, quer dizer, como se vamos cuidar, vamos fazer tudo isso. E se a gente pegar, né, os trabalhos pioneiros do Stern, da própria Françoise Doutor, os bebês que eram cuidados, investidos, cuidados limpos, alimentados, eles estavam morrendo, né, no pós-guerra, né, principalmente. E ninguém sabia por quê. E o René Spitz, ele trouxe a questão também do hospitalismo, que o bebê ficou faltando o quê? Afeto, canção, corpo, investimento, né? Então ele estava alimentado, mas ele faltou o lugar do outro, né? Aí a gente pode trazer o Winnicott, um bebê sozinho não existe, ele existe, né, nessa relação ao outro que vai lhe nomear, que vai lhe, enfim, acolher, né? E vai lhe colocar também numa história geracional. Né? Nós todos temos um nome, e nós, se a gente for olhar, quem que deu meu nome? Quem deu meu nome foi a minha avó. Né? Ela queria muito mais menina, eu fui mimada, né? Era a primeira filha, primeira neta, primeira filha dos meus pais. A minha avó disse, eu quero dar um nome para ela. Então, assim, quem deu o seu nome? Quem foi? Teve outra que disse assim, o meu nome é junto da minha mãe e do meu pai. Ninguém tem o meu nome não existe. Quer dizer, é um nome só para mim. Então, a nomeação, ela nos coloca numa história da transgeracionalidade, da história familiar e da transmissão psíquica e social, porque o nome ele traz carregado também, né, de onde a gente vem. Mas esse projeto de formação, ele nasce, então,
com essa perspectiva de que, na ideia de uma prevenção à violência, quanto mais cedo, mais importante. De uma prevenção à violência em relação às mulheres, que elas são alvo de violência, mas também como elas são reprodutoras da violência. Às vezes, a educação, eu estou batendo, mas é para você aprender, né? Depois você me agradece, né? Então, a gente tem essa tradição, né, cultural de que a violência pode ser educativa. Isso é terrível, mas isso ainda atravessa fortemente as relações dos adultos que se ocupam das crianças. E eu acho que não teria como a gente não discutir, nós estamos no mês das mulheres, 8 de março, né? 2024 já foram 5 assassinatos de mulheres no primeiro 2 meses do ano de 2024, né? Aqui no DF é um absurdo o que está acontecendo aqui, né? E se a gente for pensar, né, o lugar onde as mulheres frequentam é a saúde, né? Às vezes para buscar alguma coisa, um método contraceptivo, alguma coisa, né? E nós precisamos estar atentos a todas essas questões, né, das violências. Então, o feminicídio foi o crime que mais cresceu em 2023, o número dobrou entre 2022, 2023 e 2022, 17 casos, e no ano passado, 2023, 34, quer dizer, segundo a Secretaria de Segurança do DF, né, as tentativas de feminicídio tiveram um aumento de 110%. Então, o DF está uma vergonha, gente. Isso é de nos envergonhar, a capital do país está nessa situação. Pode ser o próximo. Tá. Eu que me passei o meu. E outra questão que atravessou a proposta da formação, né, dentro dessa política pública é essa ideia que eu acho que a Alessandra trouxe muito bem, eu acho que é uma questão que ela trabalha fortemente, né, é a questão da depressão, pós-parto principalmente, que atinge a 10, 20% das mulheres, das puérperas, né, e é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Então a gente tem que ter uma política pública atenta a essa questão e poder acolher esse mal-estar dessas mães. Né, quer dizer, eu não sei o que eu tenho, meu bebê está bem, está saudável, mas por que eu não estou? E as pessoas dizem para ela, mas o que você tem? Esse bebê está bem, você não né, e tal. E a gente quer, assim, você não queria, mas ninguém nunca fala para elas que existem as ambivalências da maternidade. Você quer esse bebê, mas às vezes você sonha que não devia ter tido, você se arrepende, você tem dúvida, né? No momento seguinte você já fica se sentindo culpada de ter pensado nisso, né? Então, assim, a ambivalência faz parte do papel parental. E a saúde mental, ela precisa acolher aquilo que derrapa, aquilo que está fora do ideal. Outra coisa que a deputada Érica chamou a atenção, né, é a ausência, né, dos homens, né? Então, em 2023, 2,5 milhões de nascidos no Brasil, né? 172,2 mil deles têm pais, não tem o nome do pai na certidão. E eu acho que ela chamou a atenção, assim, quando tem o nome do pai, muitas vezes esse pai está ausente. Então, trazer o pai, se for possível, né? Porque às vezes a gente atende um casal, a gente está discutindo isso na formação e fala tudo com a mãe, né? Às vezes está lá até o casal, né? E só vira para a mãe, olha, mãe, não, e o pai está lá, e o pai se queixa, como se eu não existisse. Então, né, trazer essa perspectiva, achei muito massa essa coisa de ter trazido, né? Não é mais mamãe canguru, é método canguru. Não, completamente, isso aí muda tudo. E aí, para ir finalizando, né, teorizar um pouco essa nossa posição, né? O Didier gosta muito do Zeller, em homenagem ao Didier, nosso colega da França que está aí. Ele vai nos lembrar que ser genitor ou genitora de uma criança não é o suficiente. É preciso tornar-se pai ou mãe um processo que inclui riscos psíquicos, mas também um desafio social. É um desafio social porque ninguém sustenta uma parentalidade sozinho. Ou melhor, se sustenta é muito difícil. Na verdade, a gente precisa ajudar esses adultos que estão nessa função parental a sustentar essa parentalidade, seja na saúde, seja na educação, onde esse adulto estiver precisando. Então, uma política pública, então a função parental não é dada a priori, ela é uma construção que tem um efeito social e subjetivo, né? Quer dizer,
ao nascer, o sujeito se inscreve como filho de alguém e esse adulto vai ter também que se constituir nessa função que ela é construída na relação. Às vezes a pessoa diz, eu não sei porque que eu não amei meu bebê logo de cara, eu não sei, eu achei tão estranho, né? Poder acolher isso, né? Isso vai ter que ser, isso é uma construção, né? E o adulto que vai acolher esse bebê, a gente não pode nunca esquecer que ele vai estar introduzindo essa criança no processo civilizatório. E essa criança vai entrar no processo civilizatório sem saber o que se passa nesse mundo. Então, é esses adultos que ela vai encontrando, se for da família, ótimo, mas ela vai encontrar alguém da área da saúde, alguém da área da educação, a cuidadora da creche. Então, quando um bebê ou uma mãe não estão bem, vários sistemas daquela sociedade derraparam, falharam. Então, não é para essa mãe, eu acho que a Érica falou isso de uma forma brilhante, só que a gente vive numa sociedade neoliberal que o sujeito ele é culpado de tudo. Se você está doente, sofrendo no seu trabalho, não é o trabalho que é um problema, é você que é um problema. Se você está sofrendo em função da sua maternidade, não é pela ausência de apoio, de suporte ou de creche, não. É você que não está dando conta disso, né? Então, na medida em que a gente vai se dando conta de que tem até uma história popular, né, que vem, né, precisa de uma aldeia, né, para criar uma criança, né, e o neoliberalismo destruiu essa ideia de coletividade, de troca, de parceria, né, e trouxe muito para uma situação de isolamento dos pais. E outra coisa também, esse isolamento, que é um risco também dos profissionais de saúde, que é o saber estar sempre na ciência. Então, quem sabe, deixa eu perguntar para a minha pediatra, deixa eu perguntar para a minha psicóloga, né? Então, a gente precisa arranjar um espaço na tribo para qualificar os saberes, né? Para qualificar esse saber que essas mães trazem, que esses pais trazem, que esses adultos, que essas avós trazem, e para elas se sentirem mais seguras de poderem dar conta de um sujeitinho, né, que chega num mundo tão desprotegido, né, e que vai precisar de um adulto, às vezes, que está se sentindo também não tão competente para exercer essa função, ou com um certo medo, né? Então, a parentalidade, ela tem riscos psíquicos, sociais, né? Então, por isso que ele é um elemento que precisa de uma política pública comprometida e responsável para que a gente possa, que as próximas gerações se sintam garantidas, né? Para que possam crescer numa sociedade que não dependam só de uma mãe ou só de um adulto, mas de uma sociedade corresponsável pela criação de suas crianças. É isso. Obrigada, Kátia. Bom, o limite de tempo, né, de fala para cada uma das colegas da mesa é em função de a gente poder ter um tempo de debate, né? Vou fazer proveito aqui do microfone para colocar uma questão e depois vou passar para vocês. Kátia, você trouxe, né, que é preciso de uma aldeia, né, para cuidar de uma criança, e eu fiquei pensando que precisamos de muitas crianças politicamente engajadas, né, questionadoras, que possam quebrar os paradigmas para a gente ter uma aldeia melhor, uma sociedade melhor. Então, fico pensando na dimensão, né, dessa proposta de atenção à parentalidade, né, considerando o termo parentalidade já um termo que carrega uma dimensão política, porque parentalidade é um termo que começou a ser utilizado, né, em meados do século XX,
mas ele considera que qualquer um que se coloque na função de cuidar, de acolher uma criança, possa exercer a parentalidade. Então, isso quer dizer que não precisa ser, né, a mãe biológica, o pai biológico, ou aqueles que adotam, né? Então, pode ser a avó, enfim, algum parente. E a própria sociedade, né? Então, acho que a gente exerce também a parentalidade, né, de alguma maneira, indireta, quando a gente coloca essas propostas de políticas públicas, né? Então, eu gostaria, né, que se cada uma pudesse falar um pouco mais, né? A Alessandra trouxe, né, os dados, né, os percentuais de incidência de depressão pós-parto, índices muito altos, né? E eu fico pensando se essa não é uma patologia social, né, em vez de uma patologia individual daquela mulher, né? Que a nossa sociedade, nossa história, né, a nossa cultura coloca, né, de uma maneira que inconscientemente a gente vai reproduzindo, e aí me refiro também aos profissionais, né, da saúde, que às vezes vão reproduzindo uma violência, de modo que a gente possa pensar nisso, né? Queria ouvir um pouco a Alessandra, né, que trabalha bastante com essa questão, né? Queria ouvir também da Marta, né, esses vínculos, né, a dificuldade desses vínculos quando o bebê é prematuro, né? Será que também se dá só com aquela família, né? Ou será que a gente também não tem modelos, paradigmas do que é o bebê fofinho, né? Que já está lá na propaganda que você trouxe da Johnson's, né? E aí a gente não consegue ter outra imagem de um bebê que possa ser amado, né? E acolhido. E, Kátia, para você, né, se você puder falar um pouco mais, né, já que você trouxe de uma maneira bastante contundente a importância do trabalho, de humanização do trabalho dos profissionais da saúde, né, no sentido de que a gente observa e, inclusive, a gente tem, né, depoimentos, testemunhos dos próprios profissionais com os quais a gente tem trabalhado, né, de que existe aí, né, um aprisionamento num trabalho, num tipo de trabalho muito voltado à aplicação dos procedimentos, né, pesar, medir, indicar medicações, né, e que não se abre, não consegue se abrir a uma escuta, né, daquele sujeito que às vezes vai procurar o médico, né, ou a médica, não apenas, né, por uma dor física, mas que essa dor física, né, esse corpo também é psíquico, essa dor prepassa, às vezes, situações de violência na relação, né, enfim, né, como que a gente pode pensar, né, em propor, dentro, né, dessas considerações, né, de que se trabalha com um sujeito que é atravessado pela história e pela cultura, né, nos trabalhos com os profissionais, para que eles possam também, né, quebrar esses paradigmas que, às vezes, inconscientemente são reproduzidos, né? Chamar de mãezinha, exigir, né, determinadas funções que aquela pessoa não pode exercer naquele momento, né, e não é porque ela é ruim ou uma mãe insuficientemente boa, né, mas porque ela está atravessada por questões que não dizem respeito apenas a ela, né. Bom, então o que eu queria colocar é isso, e aí eu não sei se vocês querem responder, depois a gente passa. Pode ser? Você que é a chefa. Eu acho muito importante, né, suas colocações, Márcia, e eu me lembro, assim, eu participo, eu sempre dou aula, sei que Denise também dá, no IAC, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, e a gente fala da parte de saúde mental. E eu provoco a plateia, eu acho que tem a ver com o que a Kátia falou, que é assim, né, quando a gente vê essas cenas no jornal, na televisão, a mãe abandonou o bebê, jogou no lixo,
Essa semana teve o pai esqueceu o bebê dentro do carro e o bebê morreu, né? Aliás, acho que já tiveram alguns esse ano. E eu falo, quando vocês veem uma notícia dessa, qual a primeira coisa que vem? Eu provoco a plateia, normalmente vem, nossa, como é que essa mãe fez isso? Essa mãe, que horror, que monstro, jogando o bebê, abandonando, não sei o quê. E eu falo, a gente tem que treinar o nosso olhar para ir além disso. Eu fui fazendo esse exercício, quando eu vejo essas notícias, eu falei, cara, como a gente falhou. Para um pai esquecer um filho dentro do carro, a gente falhou muito. Quando uma mãe joga um filho no lixo, aliás, quando eu vejo essas notícias, eu já reposto, né, e falo, não jogue no lixo, entregue para adoção. Não é crime entregar um bebê para adoção. Né? Vai na vara, para em qualquer hospital público, você chega lá, você pode entregar um bebê. Não jogue, jogar no lixo é crime, mas entregar para adoção não. Mas eu sempre me pergunto, onde estava a família dessa mulher que ela precisou fazer isso? Onde estava a comunidade? Onde estava, né, a sociedade que a gente não foi capaz de impedir um ato desse? Né? Recentemente, uma mãe se matou junto com o filho aqui em Águas Claras. O corpo foi achado 4 dias depois. 4 dias depois, por causa do mau cheiro. Então, eu acho que é isso, né? É a cultura do quem pariu Mateus, que embale, toma que o filho é teu, eu não tenho nada a ver com isso, quem mandou você ter filho, né? E isso, às vezes, também contamina os profissionais. Muito, eu vejo demais. Né? Eu falo demais no hospital, é tanto julgamento, é tanto dedo na cara, é tanto você fez a profissão errada. Você devia ter virado o juiz, ter feito direito, né? Porque aqui não é lugar de julgar as pessoas assim. E de tentar entender por que ela chegou neste ponto e ver o que a gente pode fazer. E a depressão entra nisso. Muito. Né? Uma mulher extremamente solitária, envergonhada, se sentindo uma fracassada, né? Ela não tem coragem de falar que não está feliz, que está triste, que, né? As pessoas vão, mas como? Mãezinha, começa às vezes no banco de leite. Mas como você não quer amamentar? Como assim? Não. Né? O leite é o amor líquido. Você precisa amamentar. Né? Ninguém pergunta, como é que você está? Você quer amamentar? Né? O que é amamentar para você? Não, você tem. Enfim, então entra nessa lógica aí, absolutamente sozinha, isolada, culpada. Né? Realmente, a culpa materna é realmente um dispositivo poderosíssimo de opressão atual da mulher. E eu acho que nos nossos trabalhos é isso que a gente faz, usando os recursos, né, de mediadores, para que elas falem disso, para a gente poder ir mudando e criando fissuras nesses estereótipos, né, reconstruindo novas perspectivas, e que elas não se sintam tão sós. A gente já fica feliz no pré-natal quando elas ligam pedindo ajuda. Elas aprenderam, pelo menos, a pedir ajuda, e significa que elas estão entendendo que elas não têm que dar conta sozinhas. Né, que elas têm a quem recorrer, e aí a gente se mobiliza, faz e tenta, né, acolhê-la. Então, isso já é um bom sinal. Então, a gente aqui conversando sobre um tema tão intenso, me ocorreu que, às vezes, a gente, como sociedade, acredita que está fazendo o melhor para garantir aquele apoio a essa criança e aquela família, mas faz a propaganda errada, né? Então, assim, até falando um pouquinho, quando a Alessandra fala da referência do banco de leite. Não sei se vocês lembram das campanhas para a doação de leite humano que eram feitas pela Sociedade de Pediatria. Chamavam uma atriz belíssima, eu lembro muito da Camila Pitanga, sentada, Juliana Paz, ela com bebês grandes que já estavam ali com 5, 6 meses, no peito, maquiadas lindas, mulheres belíssimas, com 3, 4 frascos de leite humano, assim. A coitada, rapaz, da maternidade que olhava aquilo assim, que lascou-se.
Nunca que eu vou fazer um negócio. Não vou, não tem condição. Só ela lá, linda, maravilhosa. Você com o corpo doído, por vezes cortado, machucado, um menino que não para de chorar. Eu costumo lembrar, assim, uma história muito triste, né? Está fazendo 16 anos que aquele Alexandre Nardoni jogou a menina pela janela. E a minha mais velha tem 16 anos. E ela era um bebê, gente. Aquela menina não chorava, não. Ela gritava. E eu vendo a propaganda da televisão assim, eu virei, gente, não posso julgar esse homem, não, porque eu quase vi jogando esta menina pela janela. E uma gestação desejada, planejada, com círculos de apoio, mas era desesperador não saber o que fazer com aquela criança que chorava tanto. Que ela não queria o peito, ela não queria mamadeira, ela não queria nada. Até hoje eu não sei porque ela chorava tanto. Né? E isso era uma frustração para mim como profissional de saúde, pediatra, neonatologista há mais de 10 anos, e eu falava às vezes para a mãe, não, está chorando, põe no peito. A menina não queria saber de peito, não era o que ela queria, e eu não sabia o que fazer. Né? Então, a gente tem como profissional de saúde tentar trabalhar e desconstruir algumas verdades que foram impostas ao longo da nossa vida profissional, que apesar da boa intenção, ela não é capaz de construir. Então, as campanhas de aleitamento foram mudando. Se vocês viram, a última era um bebezinho prematuro, pretinho, com o pai presente, já começou a aparecer, porque aquelas campanhas da década de 90, até 2000, não representavam a nossa sociedade, não representavam aquilo que o outro é capaz de identificar. E nesse eu coloco, uma vez que eu estava lá no anel do Agamib, que eu estou lá sentada assim, escrevendo, aí chegou uma mãe, né? Me cutucou assim, ô moça, eu vim ver meu filho, mas eu não queria falar com o médico, não. Eu posso falar com você? Aí eu virei, tá, claro, né? Tudo bem. Aí eu fui lá, mostrei a ela o bebê e tal. Por quê? Porque na cabeça dela, ela foi ensinada que quem seria o médico do plantão? Aquele homem branco, de roupa branca, o detentor do conhecimento. Ela não se sentia representada ali. Ela não sabia o que eu era. Né? Nem tem obrigação, né? Mas ela se olhou para mim e percebeu assim, eu posso conversar com ela, porque eu acho que ela deve ser igual a mim, né? Então, fui lá, expliquei e tal. E aí, quando eu terminei de falar do bebezinho dela, aí eu virei assim, meu nome é Marta, e eu sou a pediatra do seu bebê. Aí ela olhou com aquela cara de espanto. Né? Mas por quê? Porque a sociedade não identifica. Se você não se identifica, você às vezes é capaz de reconhecer. Né? Então, todo esse trabalho que a gente tem, né, de desenvolver a parentalidade passa por questões sociais, políticas públicas, às vezes, muito maiores do que a gente é capaz aqui, né, numa mesa dessa, conversar. Tá? Mas entendo que isso tem que ser uma semente para perpassar todos, para a gente desconstruir o que aprendeu e tentar construir uma sociedade mais igualitária, fraterna, que seja capaz de acolher e dar a resposta que todos nós desejamos, né? Que temos crianças saudáveis, né, bonitas e felizes, né, dentro das nossas possibilidades como sociedade. É isso. E aí, né, doutora Marta, não basta ser psicóloga, pediatra, ainda tem que construir política pública. Tem que construir. A gente ainda tem que ir atrás e lutar e provar e construir. Né? Isso. O trabalho da saúde é um trabalho político no sentido de estar na polis, na cidade, né? É ético e político. É ético e político, isso mesmo. Tá ligado? Não, eu não vou falar mais muito não, que eu já falei demais hoje. Desde 8 horas da manhã eu estou falando, mas eu só queria, assim, reagir um pouquinho também a fala da colega, da Marta aqui, né, e lembrar que isso comparece muito nos profissionais de saúde, né, quer dizer, as mulheres negras, pardas, são as que menos recebem anestesia, isso é já colocado, que recebem estão mais em situação de vulnerabilidade e de violência obstétrica, né? E isso tem sido discutido também na formação,
né? E outra coisa que a gente, conversando com a nossa colega até Carla, lá do Ministério da Saúde, lembrou claramente, né? O SUS ele é feito de mulheres, as mulheres estão na saúde. Então, quer dizer, nós precisamos um pouco mais estar juntos dessas puérperas, dessas gestantes, dessas adolescentes que engravidam e que às vezes vão para a justiça e não conseguem o direito que elas teriam de um aborto legal, porque tem uma história de violência. Então, as histórias dos corpos das mulheres, né, parece que não é mais o corpo da sociedade, né? E os profissionais de saúde, né, às vezes é um primeiro, não quero falar com aquele médico que é o estereótipo, mas eu quero falar com você. Eu quero falar, né, e principalmente, né, também com uma mulher, né, também, né, e isso não é pouca coisa, né, quer dizer, da gente saber que nós somos, né, maioria dos profissionais na saúde, né, então da gente não poder esquecer isso, e também de como é que é o nosso comprometimento com as outras mulheres em situação de fragilidade e numa posição social diferente, né? Então, acho que é uma responsabilidade que nós, enquanto sociedade, não podemos nos perder de vista. Eu acho que é importante a gente abrir um pouquinho para... Tem um microfone aqui. Pois tinha que ter uma garrafinha aqui, né, gente? Vou anotar aí na organização. Bom dia, meu nome é Denise Serafim, eu sou psicóloga, estou voluntária no ambulatório da diversidade de gênero. E escutando vocês, me ocorreu perguntar, porque foi falado de muitas situações que hoje vem mudando, né, na cultura, na evolução da história, da humanidade, as relações homoafetivas, os casais, né, mães solos. E eu queria perguntar também para a Alessandra e também para a Kátia, se lá no HMIB, porque a gente soube no ambulatório trans, porque a gente começa a discutir o que tem havido a demanda de ter filhos entre casais trans, né? E soubemos que houve 2 situações em que o HMIB recebeu, na reprodução assistida, no setor de reprodução assistida, essa situação. Mas aí fiquei curiosa de saber se passou pelo pré-natal psicológico, né? E que, eu digo isso porque nós temos que nos preparar, a sociedade, para poder receber com menos impacto, com menos estranheza, com menos preconceito, né? E acho que também o pré-natal psicológico, se outras mães, né, outras gestantes receberem isso também com menos impacto, com mais acolhimento, nós vamos ter esses filhos, né, de casais trans muito mais saudáveis, sujeitos mais saudáveis também. Então, queria só ouvir isso, se houve alguma experiência nessa situação, porque a gente está agora se preparando também para encaminhar para o HMIB. Então, essa relação, essa articulação, ela vai começar a ser feita, né, e eu queria ouvir um pouco de vocês, porque é muito sofrimento, gente, muito sofrimento. Alguém mais gostaria de fazer questão? Acho que seria interessante a gente recolher algumas, né? E aí vocês respondem? Pode ser? Bom, eu sou a Aline Vidal, eu estou aqui no projeto Escuta Perinatal da UNB, e me chamou muita atenção no discurso, né, do que vocês trouxeram, essa questão desse sujeito gestante se identificar, né? Então, né, agora com a fala da colega aqui, que traz, né, essa questão trans, então, lá no projeto... Tá bom. Lá no projeto, né, inicialmente, gestantes e puérperas, tinha uma foto, né, de uma mulher grávida, e a gente foi começando a perceber que o público que chegava era sempre o mesmo. E que a gente supunha, né, que alguns públicos não estavam se identificando com a forma que a gente estava divulgando o projeto.
né? Então, em algumas conversas com colegas da área, né, a gente teve a ideia, desculpa, gente, eu não estou acostumada a falar no microfone, a gente teve a ideia, né, de ampliar os significantes do nosso folder, né? Então, a gente, não que a gente não tivesse aberta a atender todos os públicos, mas a gente começou a entender que, por algum motivo, essas pessoas talvez achassem que não fosse para elas chegar ali, né? Então, a gente começou a colocar gestação trans, luto perinatal, que mais? Pais, porque não chegavam pais, né? A gente não estava ali para escutar só mãe também, né? A gente começou a entender que a gente queria abrir, né? Então, começou a chegar, por exemplo, mãe não gestante, mulheres que estão casadas, uma gesta, a outra não, né? E aí essa outra mulher fica, bom, mas eu acho que eu sou mãe também, mas eu não gestei. Ou quem adota, né? Então a gente colocou lá o significante adoção. E aí agora, né, o semestre vai começar, a gente já abriu, né, novas vagas. Aproveito para divulgar, né, a gente durante a semana já foi conversando com alguns colegas e a gente vê que nos e-mails já começa a chegar alguma coisa, né? Assim, só de você colocar palavrinhas, não é nem imagem, né, nem foto, nada. Palavrinhas, as pessoas já começam a olhar e se ver ali, sabe? Então eu posso. E começa a chegar até outros casos, né, que eu estou discutindo com a colega que está compartilhando comigo agora, do tipo, nossa, será que isso aqui vai ou não? E a gente não vai, manda o link para a pessoa preencher para a gente ver o que ela tem a dizer, né? Claro que a gente não tem, assim, muitas pessoas para atender, a gente não pode atender um público tão grande, mas, de acordo com o interesse de pesquisa, a gente pode ir, né? Bom, a gente já escutou muito esse público aqui, agora vamos olhar para isso aqui, né? E, aos pouquinhos, a gente podendo ir dando voz, né, para esses públicos. Então, queria só colocar isso. Bom, meu nome é Ana Paula e eu gostei muito, né, da transmissão aqui hoje. E a fala da Alessandra, agora por último, me atravessou. Quando ela fala do profissional de saúde, né, que às vezes tem uma postura muito rígida, e aí você disse, talvez você pudesse ter se tornado um juiz, alguma coisa, né, trabalhar em outro lugar. O que eu quero dizer é que, dentro da justiça, a gente está nessa luta, né? Que tem pais e mães que são destituídos do poder familiar, que é muito sofrimento, e, assim, eles acham insuficiente aquela parentalidade que está sendo ali desempenhada. Então, a gente está nessa... É mais um comentário, né? Que a gente está nessa luta. Bom, obrigada aí pelas perguntas, né, pelo comentário, porque na justiça, pelo menos, você pode julgar mesmo, né, dependendo de onde você vá, você tem o direito, né? Bom, mas respondendo a colega, né, essas questões, não, aliás, eu já mandei essa semana paciente para vocês, eu recebi e já encaminhei uma paciente que eu atendi no Alcon essa semana. E me chamou a atenção isso, óbito fetal, trans, né? Então, que a gente precisa muito para dar continuidade, né, ao trabalho. Quanto, né, a questão não chegou, não participou do pré-natal psicológico, eu estou pensando se isso foi bom ou ruim, porque pode ter sido bom, porque quem tria para a gente... agora, né, esse formato é a psiquiatria, então significa que eles não foram parar na psiquiatria. Isso é bom, né, que o casal trans ficou só lá na reprodução humana, né, não foi como antigamente era, né, tem um transtorno, não foi. Então, não chegou. Mas cabe, eu tenho alunas, que eu também tenho uma escola virtual, escola de profissionais da parentalidade, que ela está fazendo o pré-natal psicológico só com trans em Maceió.
Então, ela me dá notícia, né, e está adaptando ali as ferramentas, mas está fazendo, então é possível. Assim como tem umas que faz com indígenas em Roraima, e foi se espalhando. Mas é uma demanda que está chegando, sim, e isso impõe realmente uma revisão, né? Eu me lembro de uma colega, enfermeira da amamentação, uma das coordenadoras do IAC, inclusive, que um dia veio atrás de mim, assim, esbaforida, me pegou no corredor, lá no caminho, e falou: Alessandra, me ajuda. O que foi? Não, porque tem um bebê no Alcon com a mãe, e tem a outra mãe que está querendo amamentar, o que eu faço? Eu falei: ué, você estimula como você estimula qualquer mulher, né, a produzir o leite. Né? Eu fiquei assim meio espantada, ela olhou para mim, ela falou: nossa, é mesmo, né? É só eu falar, é só isso, você não tem que entrar no mérito, né, se é a mulher, se é... Não é isso. Mas ela ficou tão assustada com o fato de se deparar com um casal homoparental, realmente foi assim, gente, ela correu atrás de mim. E aí depois, até encontrei com ela outro dia, ela falou: você lembra daquele dia? Que loucura, né? Como é que eu não pensei nisso? Então, assim, a gente vê que às vezes entra lá no CO, a outra, né, a esposa, fala que é uma amiga, que é uma acompanhante, não colocam ainda porque não sentem o acolhimento. Na UTIM também, né? Ah, não, eu sou uma amiga. Quando a gente já sabe, quando fala: não, eu sou uma amiga, que já tem ali, né? Então, mas é um desafio, hoje eu falo isso. Realmente é impactante você chegar num centro obstétrico e ver um homem parindo, gente. É impactante. De barba, lá na posição de... porque não faz parte, né? A gente não está acostumado a ver. Mas é isso, é um homem trans parindo. Então, ele também vai receber, e a nossa luta, não cabe você julgar. Tem uma luta lá de pôr um ambulatório também, né, lá dentro, mas é essa a realidade, vão parir, né? Aí vem a questão da amamentação, que às vezes tirou o seio, como é que vai ficar? Então, são os novos desafios, mas está chegando e a gente tem que se preparar, tá? Não sei se eu te respondi, mas... Enfim, chegaram outras questões no pré-natal, mas essa não, né, Solange? Não me lembro. Ah, não, pelo amor de Deus, teve. A nossa última. Não era trans, mas ela se identificava como... Aliás, estamos fazendo um estudo de caso. Ai, como é que eu esqueço essa, gente? De um gênero fluido, e toda uma questão, ela surtou perto do parto, porque o pai queria que ela fosse um menino. Então, a vida inteira, ela foi... Não foi isso mesmo? Vivendo como se fosse uma menina. Ela engravida, era inclusive, tinha namorada, né? Mas numa das separações engravidou. Gente, para ela ter esta criança foi porque aí era... Bom, a gente vai escrever, né? Mas realmente teve ela não era trans, no sentido, não tinha feito... toda a transição, mas ela se identificava como um gênero fluido. E quando ela engravidou, foi muito difícil para ela. A gestação dela foi complicadíssima, né? Porque era isso, lidar com as questões, né, do feminino e do masculino e do desejo do pai. O pai continuava ela chamando... E ela não queria ter uma menina, não é isso? Ela tinha medo de ter uma menina, ao contrário, né? Ou nasceu um menino e aí... A gente visitou semana passada. Não, é porque elas que acompanharam mais, né? É complexo, é bem complexo, estamos apanhando. Sim? Deu? Então tá bom. Mais alguém aqui da mesa gostaria de reagir? Não? Já falaram bastante, né? Bom, então vamos encerrando aqui, né, essa mesa.
E às 14 nós retornamos para dar continuidade aos trabalhos com a próxima mesa. Bom, tem aí no programa, né? Sobre vulnerabilidades e saúde mental na parentalidade. Próxima mesa, à tarde. Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos que participaram dessa mesa tão enriquecedora.